Sejam todos bem-vindos ao programa Gabaritando Química no Vestibular. Eu sou a professora Cacaso, tô aqui para mostrar estratégias para vocês gabaritarem Química no vestibular e no Enem. O tema de hoje é como aprender a resolver questões. Eu tava pensando nesse tema porque eu achei isso muito importante. Recorrentemente, vi alunos chegando para professores ou outros alunos, né, enfim, saindo perguntando tipo assim: cara, tá vendo essa questão aqui? Resolve pra mim. E aí fica esperando, depois de um tempo, se a pessoa resolver a questão pra essa, né, pega lá a questão resolvida e pronto, sabe? Principalmente galera que precisa entregar trabalho pra escola, que precisa entregar alguma questão, né, responder aí um questionário. E aí eles acabam esquecendo de que, bom, tudo bem, você até pode conseguir uma nota melhor fazendo desse jeito. Mas, na hora do vestibular e do Enem, quem vai estar lá fazendo é você. Então não adianta você chegar pro cara e falar: ô maluco, resolve isso aqui pra mim e beleza, né? Porque você vai estar se enganando e você não vai ter aprendido aquele conteúdo. Então é bem complicado quando a gente espera que os outros façam por nós o que a gente tem que fazer, entende? Se a gente está se propondo a estudar para passar no Enem ou no vestibular, significa que a gente precisa aprender. Afinal, esse maluco aí que você falou: ô maluco, resolve aí pra mim? Tipo, ele não vai estar lá no vestibular resolvendo o seu vestibular. No máximo ele está resolvendo o dele. E aí quem vai conseguir fazer a questão, você ou ele? Ele. Então, na verdade, isso vai estar te enganando, vai ser meio que pra cumprir tabela, sabe? Só pra ganhar nota, alguma coisa assim. E no final você não aprende. Então é muito importante que a gente leve em consideração que, tudo bem, vai dar um trabalho muito maior se eu resolver a questão? Com certeza vai. Do que você pegar a resolução na internet, por exemplo, e nem prestar atenção e só copiar no seu caderno, vai dar um trabalho muito maior você resolver de fato, você estudar, entender aquele conteúdo para conseguir resolver a sua questão. Mas na verdade, vai ser isso que vai fazer toda a diferença quando você for fazer ela na prova, né? Quando você for fazer uma questão na prova. Então não se engane achando que porque o seu caderno está lindo e maravilhoso com todas as respostas, que isso necessariamente vai estar mostrando que você vai tirar um notão. Mas não vim aqui dar bronca hoje em vocês, não hoje. Hoje eu vim falar pra vocês como que a gente resolve de fato questões. Pra começar, eu recebi outro dia uma pergunta, na verdade eu tava conversando com um aluno e ele veio perguntar pra mim: Cacaso, você acha que estudar por questões, tipo sem pegar o material e estudar conteúdo por conteúdo, se eu pegar as questões dos últimos vestibulares, oiê, e resolver? Estava falando de você, Léo. Gente, esse daqui é o Léo, olha, no Instagram. Eu tava falando que outro dia você veio me perguntar se a gente consegue estudar por questões, né? E na verdade, o que eu tava conversando com o Léo é que, cara, se você estudar só pelas questões, sabe? Pegar as questões do último Enem e sair tentando resolver elas. E aí você não consegue resolver a questão 2. E aí você fala: vou ver como resolve. Pega a resolução na internet e aí você vê: olha, o cara resolveu assim, assim, assim. Beleza. E aí você fala: tá, acho que se eu cair essa questão aqui, eu vou conseguir resolver no meu Enem. Só que você esquece que, primeiro, a questão nunca vai ser igual. Então, não adianta nada a gente decorar como resolve aquela questão. Segundo, para resolver qualquer questão de qualquer disciplina, de qualquer conteúdo, a gente precisa saber a teoria, saber as fórmulas, saber como se aplica, entender como é pedido pra gente. Então, se a gente pegar uma questão de, sei lá, termoquímica e falar: ah, tá bom, eu entendi, ó, o cara pegou aqui a etapa 1, 2 e 3 para formar minha reação global. Aí, você fala: ah, então sempre eu vou fazer isso. Só que chega lá no seu vestibular, ele não pede isso, ele tá pedindo, sei lá, para você calcular a entalpia de alguma etapa, em vez de ser da global. Aí você se lascou, porque você treinou só de um jeito e não entendeu como que é esse conceito que forma
que faz a lei de Hess e toda essa construção de etapas para você ter a reação global, sabe? Você aprendeu só por um jeito de chegar no resultado e não a construção desse caminho todo. E aí é muito complicado quando a gente acha que tudo bem a gente compreender só aquele exercício em especial. Na verdade, a gente tem que compreender todo o conteúdo anterior, porque como eu já falei pra vocês, o Enem cobra mesmo que a gente aprenda primeiro as coisas mais fáceis e depois as coisas mais difíceis. Então, com certeza, a gente precisa saber dos pré-requisitos dessa questão. Segundo, porque as questões mudam de ano para ano. Eu posso te perguntar exatamente o mesmo conceito de 5, 10 modos diferentes, e se você só entender a questão, você não vai saber resolver as outras 9 formas que eu tenho de te perguntar. Então vai ser bem complicado você conseguir resolver o seu vestibular estudando só por questões. E depois outra. Para você conseguir resolver todas as outras 9 formas que eu posso perguntar aquele mesmo conteúdo para você, você vai precisar saber todo o conceito, toda a matéria mesmo que envolve aquele conteúdo que está sendo perguntado. Então, eu acho que é uma grande cilada quando a galera fala que vai estudar só pelas questões. O que é muito válido é, estudei esse conteúdo, quero fazer um monte de questões disso. Aí sim, porque você pegou um conhecimento novo, tá estudando ele. Aí você fala, acho que eu entendi tudo, vou lá resolver as questões. Quando você coloca aquilo em prática para a resolução da questão, aí você fala, isso aqui realmente eu tô entendendo, mas aquilo outro eu acho que eu não consegui resolver bem. Então eu vou revisar aquela parte, ou senão eu vou ver um exercício daquele resolvido para ver se eu entendo como faz. Aí sim vale a pena você pegar resolução de exercício, porque você já tem o conceito e você não entendeu aquele tipo de questão. Aí você vê uma e você fala, acho que se cair desse jeito eu consigo fazer. Pega a outra e tenta fazer. Porque daí você tá pegando o seu conteúdo que você estudou de fato e aprendeu e colocando em prática com as questões. Essa é a ordem natural, né? A gente adquirir o conhecimento e depois colocar em prática. Outro dia eu falei num vídeo e eu achei o exemplo bem legal. Eu vejo uma videoaula de como se martela um prego. Eu estudo, eu leio sobre isso. Ok, eu adquiri isso mentalmente, né? Eu racionalmente fez sentido como é. Mas eu só vou saber pregar bem um prego se eu for lá pegar o prego, pegar o martelo e martelar lá o prego onde eu preciso. Então colocar em prática é fundamental. Mas imagina se eu nunca tivesse visto um prego, um martelo na vida, alguém tenha me entregado o martelo e o prego e eu tente, martelar em algum lugar. Primeiro, eu não vou saber qual é o tipo de prego que tem que pôr lá, como usa o martelo, sabe? É claro que é um exemplo muito bobo, mas assim, você não vai saber qual é o mecanismo de fato para você fazer aquilo, né? Então é muito complicado começar direto pelas questões. Então não cai nessa cilada não, que não é muito produtivo. Eu vejo que muita gente faz isso de fato, de estudar por questões, a galera que já fez cursinho há muito tempo, que já está cansado de rever os conteúdos porque já viu aquele conteúdo várias vezes, e aí eles pegam as questões para resolver justamente porque aquilo já foi estudado várias vezes, então agora é só eu pôr em prática. Então se eu estudei aqueles conceitos e já sei que aquela teoria tá ok na minha cabeça, vai ser muito mais fácil de eu pegar agora os exercícios e colocar em prática. Mas não tente fazer o contrário. Pegar os exercícios e tentar colocar em prática sem você nem saber direito quais são as suas ferramentas, qual é a teoria que está embasando toda aquela resolução de exercício. Então toma muito cuidado com esse negócio de quer estudar só pelas questões, porque é meio complicado, né? É como você querer chegar na prova e resolver sem você ter estudado. De fato é isso, né? Você chegar numa questão e tentar resolver sem de fato ter aprendido o conteúdo anterior. E isso também se encaixa porque eu tava falando no comecinho do vídeo que é uma grande cilada também quando a gente tenta
pegar as questões que a gente tem que resolver, que a gente tem que aprender, e fala pra alguém, resolve aí pra mim. Aí o alguém devolve resolvido pra você, por exemplo, ou até o alguém pode ser o Google, né? Porque agora tem aquele monte de coisa que você joga, o enunciado ele te dá a resolução. Aí você copia a resolução, sem nem pensar como foi feita aquela resolução, sem entender os cálculos que foram feitos, sem entender o porquê daquilo, ou quando é questão de alternativa, né, e não é de cálculo, é de teoria. Você nem leu as outras alternativas, saiu só assinalando a certa, e você não viu qual foi a construção de quem está te avaliando daquela pergunta. Porque uma coisa que é muito importante é a gente ler a pergunta e falar, mano, o que esse cara aí tá me perguntando? Eu acho que ele tá querendo saber se eu sei mesmo, sei lá, qualquer conteúdo, né? Se eu sei mesmo química orgânica. Então eu vou ver aqui nas respostas a resposta correta de química orgânica, sabe? Então você se pergunta o que ele tá te perguntando. E se você só copiar a resposta, com certeza você não vai estar nem se perguntando o que o cara quer. O que essa questão queria que eu tivesse aprendido? Você nem parou para pensar de fato nisso e só copiou a resposta. E no fim, é como você colar numa prova, vai. Você não vai ter todo o mérito daquela nota, você não vai ter todo o conhecimento que você precisava para resolver aquela prova. E na hora do vestibular, cara, não adianta você tentar se enganar. Não adianta, porque é você por você mesmo e você vai estar lá tentando resolver as questões. Então, é muito importante que a gente pegue as questões depois de ter estudado os conteúdos e coloque a mão na massa mesmo. Tenho dificuldade e não estou conseguindo resolver sozinho. Beleza, pede ajuda. Ou, não estou conseguindo resolver essa questão aqui. Você consegue me ajudar? Ou, professora, essa questão aqui eu não sei direito o que ele está me pedindo, ou qual era o conteúdo que eu devia ter estudado para conseguir resolver. Beleza, cara. A gente está aqui justamente para isso. Às vezes, a questão é tão extensa ou envolve tanta coisa que realmente não dá para saber. Se a gente não está acostumado a resolver questões, não dá para saber direito qual era a teoria que ele queria te perguntar, sabe? O que você precisava ter estudado para entender bem aquela questão. E tá tudo bem. Você me manda, por exemplo, eu vou ler e vou falar, cara, talvez você tenha que estudar um pouquinho mais sobre funções inorgânicas, porque aqui tá envolvendo uma reação, mas ele tá falando pelos nomes, então você precisa saber a nomenclatura e tudo mais, entendeu? Eu peguei aquela questão e te falei o que tá envolvendo. Ainda assim, eu não tô entendendo como faz. Não, beleza, então, você vai ter que formar a fórmula de cada um dos elementos das substâncias químicas que estão reagindo para formar a reação que ele está pedindo, por exemplo, né? Então eu vou te explicar exatamente cada passo que você tem que fazer e que você tem que aprender para conseguir resolver aquela questão. Mas eu não posso pegar aquela questão, resolver para você, tirar uma foto e te mandar, entendeu? Porque, todo mundo só vai estar se enganando, fingindo que tá funcionando. E quando chegar lá no vestibular, não vai funcionar. Porque eu não vou estar lá pra te mandar foto da resposta, sabe? Tipo, é você que vai estar lá tentando resolver as questões. Então, tem alunos que inclusive perdiam a paciência um pouco de quando eu começava a fazer perguntas sobre o que ele estava perguntando, sabe? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei aí, eu falava assim, não sei, o que é ácido nítrico? Aí o aluno tinha que pensar e falar, ácido nítrico, a fórmula é HNO3, então é isso. Aí eu falava, beleza, ele está reagindo com hidróxido de sódio. O que é hidróxido de sódio? E aí o aluno ia ter que ir construindo a sua própria resposta. Eu estava pegando exatamente o que a questão estava perguntando e meio que traduzindo para ele. Que essa tradução, entre aspas, a gente só pega o jeito fazendo mesmo. Então, como estava no começo e o aluno ainda não tinha prática, eu traduzia, entre aspas, para ele, né? E ele conseguia resolver. Só que tinha alunos que perdiam a paciência, tipo, eu que tô te perguntando, eu que quero saber o que é isso, sabe? Só que não se dava o direito mesmo, né? Ele não se permitia falar, não, cara, isso aí eu acho que eu sei, peraí, deixa eu resgatar aqui na minha memória, sabe? E se forçar a pensar pra quando chegar a sua vez de fato sozinho pra fazer,
você consiga, né? O cara que fez esse caminho de responder o que eu estava perguntando ali, traduzindo a questão, vai conseguir com muito mais facilidade resolver uma questão parecida do que o cara que falou, não, resolve aí que eu só quero a resposta, sabe? Só querer a resposta, na verdade, nunca foi muito produtivo pra ninguém, né? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. A minha terapeuta sempre me fala isso, né? Cara, se você quer a resposta pronta, você não precisa de mim. Vai aí em qualquer coisa, pega um livro, abre e lê, que você não precisa pensar. A nossa função de professores, de psicólogos, enfim, de pessoas que fazem você refletir, é justamente fazer com que você corra atrás do conhecimento, né? Então, é muito importante esse protagonismo seu no processo de estudar, né? Para você conseguir compreender as coisas, seja lá o que for na vida, você vai ter que correr atrás, você vai ter que estudar, vai ter que exercitar. Mas isso não significa que você está sozinho. Isso significa que você realmente precisa pôr a mão na massa. Mas você tem todo o direito e deve, inclusive, pedir ajuda, né? Quando a gente está estudando e não consegue progredir naquilo, tem que pedir ajuda. Porque ficar lá sofrendo sozinho não vai ajudar em absolutamente nada. Vai chegar uma hora que você empacou, acumulou um monte de matéria porque você não pediu ajuda, e aí danou-se tudo, né? Então é importante e muito que você peça ajuda. Só que pedir ajuda é você falar, eu não tô conseguindo. Para que caminho eu vou? Quais são as minhas escolhas? O que eu tenho que entender para conseguir? E não, toma, essa daqui é a questão, resolve aí pra mim. Entendeu? Então, ser de fato, a consciência, ser o racional da resolução daquele exercício é extremamente fundamental, sabe? É muito importante. E isso pra vida, né, cara? Não só pros estudos. Se você tá procurando uma resposta, se você tá procurando um caminho, é você quem tem que correr atrás, né? E, por exemplo, isso também se aplica com a galera que fala, eu nem sei se é esse curso mesmo que eu quero fazer, sabe? Não tenho certeza. E aí, ao invés da pessoa se questionar, fazer teste vocacional, ou pensar nas habilidades que tem, o que quer fazer, falar, tá bom, deixa pra lá e um dia vai cair no meu colo, sabe, essa decisão? E na verdade, resposta nenhuma na vida cai no colo, né? Cai do céu assim, veio a resposta aqui, né? Na verdade, você vai ter que fazer todo esse processo dentro de você, refletir sobre, para conseguir achar essa resposta. Na hora do vestibular, com menos profundidade e menos pessoalidade, essa palavra existe? Enfim, vai ser você que vai ter que refletir para chegar na resposta, né? Então é muito importante que você peça ajuda e fala, cara, não tô conseguindo de fato saber o que tá me perguntando. E aí a gente te ajuda falando o que ele tá perguntando. Mas te dar a resposta, se você espera isso de mim, inclusive, cara, eu posso sentir muito, porque te dar a resposta pronta vai ser bem difícil, viu? É assim, nossa, é muito exceção, tem que ser uma coisa assim muito excepcional para eu te dar uma resposta pronta. Claro que eu posso falar, por exemplo, não sei que curso que eu vou fazer. Eu vou falar, cara, eu te aconselho a você procurar aí um coaching, um terapeuta, um teste vocacional, conversar com professores ou pessoas da área, né? Então eu posso te dar alguns conselhos, algumas dicas, te mostrar caminhos que você possa chegar no seu objetivo. Mas eu nunca vou vir com resposta pronta, né? Tipo, eu não sei o que eu vou fazer de faculdade. Eu falo, faz enfermagem, tipo, você tem pavor de sangue, sabe? Não faz nem sentido a gente tentar ajudar bem, entre aspas, desse jeito, né? Porque entregar a resposta pronta não é uma ajuda de fato, entende? Entregar a resposta pronta é muito mais sabotar o outro, sabotar a sua própria caminhada, do que te ajudar de verdade, né? Quem quer te ajudar de verdade vai te mostrar como você faz, vai te mostrar como você chega no objetivo. E não vai te dar uma resposta pronta, sabe?
na velocidade que as coisas estão acontecendo, com a internet, com até a própria sequência de fatos, né? O mundo tá muito louco, então as coisas estão muito rápidas. E a gente acaba, sem querer, não é tipo, eu faço isso porque eu quero. Mas a gente acaba sendo muito mais ansioso, muito mais imediatista. Então, se eu tenho dois caminhos. O jeito de construir todo o meu conhecimento e estudar para entender essa questão, ou o jeito de ir lá e ver no gabarito qual é a resposta. Às vezes a gente se auto-sabota e fala, eu quero um negócio rápido, eu vou adiantar aqui a minha vida. Vou direto pro gabarito? Putz, perdeu todo aquele processo que vai ser o importante para a resolução dos exercícios no vestibular. Outra coisa que é muito importante que vocês precisam saber para conseguir resolver bem as questões do vestibular a gente precisa saber como, de fato, quando eu pego lá o enunciado de uma questão, eu vou resolver, né? E isso requer prática e técnica. Por quê? Se você pegar e ler aquele enunciado, como você lê um grande romance, né? Um grande livro, independente se é romance ou não, como você lê um livro? Você lê e às vezes você tá com sono lá, né? Eu gosto de ler antes de dormir, tá com sono e continua lendo. E aí no dia seguinte você põe lá o marca-página, fecha, vai dormir, no dia seguinte você vai ler e tudo bem se você esqueceu um pouco o que falou na última página, sabe? Porque você tava com sono. Porque a construção narrativa daquele seu livro tá ok se você perder um pouquinho um parágrafo ou dois. Agora, na hora de você resolver questões, o jeito que você tem que estar atento para aquilo é outro. Você não pode ler, tá tudo bem se eu não entender direito o que ele tá me perguntando. Cara, tá nada bem. Tá tudo péssimo se você fizer isso, né? Você tem que ler com atenção e falar, ele tá me falando isso, ele vai me perguntar isso aqui. Então, eu vou fazer isso para responder. Você tem que estar muito atento ao que ele tá falando. Além de prestar atenção, que eu acho que todo mundo já tem essa ciência, né? Que no vestibular a gente vai ter que prestar atenção. É muito importante que na hora da gente resolver os exercícios, a gente fique muito atento a palavras-chave, tipo, ele tá me pedindo a energia livre de Gibbs. E aí na resposta tem lá a entalpia, sabe o valor da entalpia? Cara, porque você não prestou atenção naquele termo que ele estava pedindo, você respondeu errado, né? Porque você deixou passar termos importantes. Então, é bom você circular ou escrever do lado, né, das questões, quando eu resolvo alguma... nem dá pra enxergar, ó. Alguma questão. Nossa, isso aqui é do banco. Eu escrevo assim na lateral, na margem do texto. Então, se eu tô lendo lá a questão, o texto, eu leio lá qual é a energia livre de Gibbs. Do lado eu vou escrever tipo ΔG, sabe? Já vou deixar ali anotado grande para eu saber o que ele tá perguntando. Ou se não, tem gente que grifa, né? Eles sublinha ou circula pra tá ali destacado. Outra coisa que é importante quando a gente tá lendo o enunciado da questão, além de destacar essas coisas importantes, é destacar muito as palavras, entre aspas, pegadinhas, né? Que são palavras que vão mudar completamente a nossa resposta. Tipo, em ordem, não necessariamente, ou se não, respectivamente, crescente ou decrescente. Às vezes você fez as contas certinhas, aí ele tá pedindo a sequência decrescente, e aí você não prestou atenção. Aí você foi lá e assinalou a crescente e acertei. Não, porque a gente não prestou atenção nessas palavras. Então essas palavrinhas, entre aspas, pegadinha, é muito importante que a gente já tá lendo, apareceu alguma coisa assim, já circula também. Ou não, né, que não acontece, que não funciona, que não é. Então a palavra não também, ou contrário, é muito importante. Porque são palavras que acabam passando fácil quando você tá na emoção do vestibular e acaba fazendo a gente errar a questão meio que de bobeira, né? Você resolveu o negócio tudo certinho e na hora de pôr em ordem você não viu qual ordem ele estava pedindo e errou, sabe? Então essas palavras é muito importante. Outra coisa,
Se o exercício é de cálculo, já vai vendo lá, ele tá construindo seu exercício. Uma pessoa tá correndo, não sei. Ela corre 5 quilômetros em meia hora. Aí você já anota do lado, tipo, 5 quilômetros em meia hora. Ou circula, né? Para você ir organizando e tirando dos dados conforme você vai lendo linha por linha e tirando todos os dados que ele tá dando naquele enunciado. Para você não precisar ficar voltando toda hora no enunciado, tipo, ele tá perguntando aqui, sei lá, quanto tempo ele demora para correr uma maratona. Quanto será que ele corria mesmo? E tem que ler tudo de novo, sabe? Então já vai lendo e linha por linha, independente se é de cálculo ou não, é que cálculo é mais fácil de exemplificar. Mas vai lendo linha por linha, do lado de cada linha já anota o que é mais importante ou o dado que ele tá te dando, né? Então, tá lá as 5 linhazinhas do seu enunciado, já põe na frente dessa. 5 quilômetros por meia hora. Aí aqui, uma maratona tem tantos quilômetros, sabe? Você já vai colocando do lado de cada linha, cada informação que ele tá te fornecendo. Porque daí, quando você chegar lá para resolver mesmo a questão, você já tá com todos os seus dados organizadinhos ali do lado de cada uma das linhas. Porque uma coisa que a gente perde muito tempo mesmo é ficar indo e voltando, né? Começou a fazer as contas e tá falando de outra coisa e volta lá para buscar o valor. Então isso é uma perda de tempo assim grande. Porque ao tempo que, lendo devagar, a gente ia ler uma vez só e anotando as informações, a gente ter que ler 3 vezes rápido vai demorar mais tempo, sabe? E aí a gente vai ficando mais cansado também, né? Porque teve que ler mais vezes, já vai cansando mais. Então, além de economizar tempo, economiza energia e atenção. Então, já vai lendo, independente se é teórico ou de cálculo, e já vai anotando, tipo, linha por linha, ou a cada 2 linhas no máximo, o que ele tá falando, assim, de chavão, de muito importante naquele seu enunciado ou texto. Isso é uma das coisas que, quando os alunos começaram a aplicar, parece que no começo eles falavam que demorava, sabe? Mas conforme eles foram pegando prática com isso, eles ficaram muito mais rápidos, mas muito mesmo, na resolução de exercícios. Então não leia exercícios tipo, tudo bem, vou ler aqui um exercício. Não, lê já com essa intenção de ir catando os trechinhos importantes de cada pedaço do seu enunciado. Outra coisa que vai agilizar muito o processo de resolver questões, por incrível que pareça, mas eu sei que parece muito bobo, mas é muito fato, é treinar contas de cabeça, sabe? Aí você vai falar, Cacá, você tá falando pra treinar conta de cabeça. Tô. Tipo, você tá lá fazendo nada. Eu vou ali, sei lá, fazer qualquer coisa. Em vez de você ficar lá fazendo nada, baixa um aplicativo aí, joguinho mesmo, tonto, sabe? De fazer cálculo de cabeça e fica fazendo. 14 menos 4 mais 5 vezes 3 dividido por 2, sabe? Aí você vai fazendo as contas e vai jogando mesmo como jogo, mas isso vai treinar a agilidade do seu cérebro para fazer conta de um jeito assim, muito bom, de verdade. É uma das coisas que também economizam tempo desgramento na hora de você fazer o vestibular. Teve um aluno que, na verdade, me conhecia antes de fazer cursinho, né? Me conheceu do colégio e tal. E não tinha essa mania. E quando chegou no cursinho eu falei isso, e até nas provas, me conheceu no 2º ano, né? Até nas provas do 3º ano ele falou que foi muito mais fácil fazer, sabe? Porque mal precisava fazer as contas, já olhava e já fazia. Do que perder todo o tempo de montar lá a soma e vai e empresta sabe? Tipo, agiliza muito esse processo. É muito complicado no começo? É aquele jeito meio que massacrante do Kumon, sabe? De faz. Mas realmente dá muito resultado. Outra coisa que dá muito resultado também é treino de leitura, cara. Por incrível que pareça também, treinar a leitura com a atenção que a gente precisa. Não é ler, tipo, rapidão e não entender nada, né? Então, treinar essa técnica de leitura, de ir lendo. Inclusive, você pode fazer isso com qualquer livro que você estiver lendo, né? Tô lendo aqui, sei lá, Diário de um Vampiro. Vou treinar aqui, ler com atenção e pôr a coisa principal daquelas 2 linhas do lado, sabe? Põe um post-it pra não riscar livro, que é um desperdício riscar livro, dá uma tristeza. Vai pondo post-it escrevendo, tipo,
meio que um, entre aspas, resumo de 2 em 2 linhas. Porque você vai treinar o jeito de ler rápido e o jeito de tirar informação por trechos, do jeito que a gente estava falando, que era para fazer nas questões, né? Então, por mais que pareça que é bobo, pelo menos é com um assunto e um texto que você tem interesse, que você pegou lá para ler. É um jeito divertido de você fazer isso, sem precisar necessariamente sempre estar ligado ao vestibular, né? Porque, querendo ou não, a gente cansa de sempre estar na pilha de tô estudando. É algo que você faz por diversão. E se divertindo, você já vai treinando para uma coisa que vai ser mais fodinha, mais complicada. Então, você já vai treinando com coisas mais leves, coisas mais legais. Esses 2 treinos fazem o nosso desempenho nas questões serem muito maior. Muito mesmo. Porque, assim como tudo na vida, o hábito e o treino faz com que a gente se torne bom naquilo, né? Então, se você tem o hábito de ler e já fazer isso, até quando você for fazer resumo de questões, de livros, de, né, essas coisas, já vai estar muito mais treinado em você, né? Se você está lendo um capítulo de um livro de história, de geografia, se você já tem esse hábito de anotar as coisinhas do lado do texto que são importantes, para você fazer o resumo daquilo, cara, vai ser muito mais rápido. Então, essas dicas que eu daria para vocês se vocês me perguntassem como a gente realmente aprende a resolver as questões do vestibular. As dicas fundamentais são: primeiro, treino de matemática e de leitura. Isso não tem como correr. Segundo, não espere respostas prontas. Queira entender o caminho para aquela questão, para aquela resposta, né? Queira entender todo o processo para você achar aquela alternativa. E não vai lá no gabarito, olha a questão, assinala e já era, entendeu? Entenda, e se você tiver qualquer problema, pergunte mesmo. Porque é muito, muito, muito importante entender toda essa construção para você chegar na resposta. E quarto, é muito importante também que a gente tenha estudado os conteúdos previamente, né? Não adianta a gente ir direto para as questões, que eu fiz todo o embasamento aqui filosófico para vocês, que isso vai tá correndo atrás, sabe? Vai estar à procura de uma coisa, um caminho mais fácil. E que no final, lá no vestibular, não tem caminho fácil, cara. Eu queria muito poder falar pra vocês que, não, faz isso que vai ser muito suave. Você vai fazer, rindo à toa. Não. Vai ser como sempre foi o vestibular. Mas com certeza o seu desempenho vai ser melhor. Entende? Então, não tem como eu passar pano e falar pra vocês que vai ser legal e fácil. Uhul, a hora do vestibular. Mas com certeza o estudo não precisa ser chato. Não precisa ser maçante. Então, vai com calma, vai compreendendo e realmente só pega para resolver as questões se você tiver estudado os conteúdos. Não tenta resolver porque você vai achar que você não tem capacidade de entender, que você vai se julgar por um monte de coisas que não tem nada a ver, sabe? Que na verdade você só precisava ter estudado um pouco mais aquele conteúdo. Então não se julga, não se diminui porque você não estudou ainda aquele conteúdo. Tá tudo bem. Ainda a gente tem 5 meses pro Enem, pra FUVEST, para todos os vestibulares. Dá tempo de estudar, mesmo que você queira começar a estudar hoje. Tá tudo bem, vai dar tempo. Não fica se cobrando, achando que é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Tá tudo bem, respira. Eu sei que a gente é ansioso por causa de tudo isso, mas tudo vai dar certo. E se precisar, de verdade, me chama. Mas, como eu já disse, não espere respostas prontas. Estou aqui para ajudar vocês a pensarem e não pensar por vocês. Beleza? Qualquer dúvida, angústia, pergunta ou frustração, manda nos comentários ou no @professoracacaso, no direct. Se vocês tiverem qualquer conquista e vitória, também pode falar comigo que eu tô aqui para comemorar com vocês. Se vocês precisarem conversar de assuntos que não necessariamente sejam química, mas que tá influenciando nos seus estudos, tipo, ai, Cacaso, não tô conseguindo ter foco ou não tô conseguindo dormir bem. Sei lá, se vocês precisarem conversar de qualquer assunto assim também pode me chamar, que o papel do professor não é só ali explicando a matéria, é todo esse processo que vocês estão passando também.
Então tá tudo bem se vocês precisarem de ajuda com isso, fica à vontade. E, bom, era isso. Todo dia agora eu tô fazendo postagem no Face e no Insta de coisas diferentes. Tô colocando dicas na forma de carrossel, de foto, de texto, vídeo, porque eu achei que vocês precisavam também de outras formas, até porque a gente já aproveita para treinar a leitura. E toda terça e sexta, então, tá ficando vídeo novo mais longo para vocês, e os outros dias tem vídeos curtinhos e dicas mais pontuais. Beleza? Então, até a próxima. Muito obrigada por terem me assistido. Qualquer coisa é só me chamar.